Irmãos, vamos ler 33 a partir do verso 1. Está escrito assim, regozijai-vos no Senhor, vos justo, pois aos retos convém louvar. Louvai ao Senhor com harpa, cântico e cantai, louvai ao Senhor com harpa e cantai a Ele com saltério e com instrumento de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e os juízos, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Amém? Amém. Vamos repetir os 6 aí? Fala assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Isso significa que Deus, Ele é poderoso. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Eu estava contando com as palavras da outra tradução que eu estava lendo, preparada aqui, e eu até esqueci de falar a palavra, né, qual era a tradução. Irmãos, esse salmo, ele mostra a grandeza do poder de Deus. Esse é o tema da minha ministração para você. A grandeza do poder de Deus. O poder de Deus, ele manifesta-se sobre toda a criação do universo. Sustentação das coisas e capacitação dos fiéis, sendo um poder que opera de forma sobrenatural. O poder de Deus é algo sobrenatural. A grandeza do seu poder vai além da nossa compreensão e das nossas capacidades. Nós não conseguimos entender o poder de Deus. Nós temos limitações na obra de Deus, sim ou não? Mas Deus não tem limitações para poder nos usar na obra dele. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. Quando Deus olha para nós, Ele não olha você aqui agora, você sentada no banco. Deus olha você lá na frente, daquilo que nós podemos fazer para Ele, e não o que nós estamos fazendo aqui agora. O poder dele faz com que Ele olhe para nós com um olhar de misericórdia tão profundo que Ele vê nós lá na frente pregando a palavra dele, realizando a obra dele de forma sobrenatural. Isso é a grandeza do poder de Deus. E a grandeza do poder de Deus, ela é manifestada no poder divino. Que poder divino é esse? A criação. A criação de Deus. Deus criou os céus e a terra com a sua palavra e sustentou o universo com a sua poderosa mão. Deus, Ele criou, não tinha nada, não existia nada, mas pelo poder da sua palavra, Deus falou, haja. Lá no livro de Efésios, fala assim, pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Se nós formos caminhar lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus começou a criar. Deus falou, haja
e ouve. Não precisou de Deus, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando nós, mulheres, vamos fazer uma comida, nós vamos lá, pegamos alho, descasca, põe sal, soca, põe no arroz, ou põe no feijão, ou põe em qualquer alimento. Então, quer dizer, nós começamos a pegar as coisas, começamos a passar por um processo para que o arroz fique pronto, sim ou não? Ou arroz, ou feijão, uma carne, qualquer coisa. Mas precisa de você colocar o alho, o sal e o óleo, ou então gordura de porco aí, né? Para quê? Para poder fazer um tempero, para você temperar o arroz, para poder ter sabor. Ou uma carne para ser saborosa, ou um feijão para ser gostoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sentir o doce do feijão. Feijão você pode temperar ele com sal, com o que for, mas lá no fundo o feijão é doce. Eu gosto de fazer feijão quando meu menino vai lá em casa, ele fala assim: mãe, é incrível o doce que tem no seu feijão. Eu falo para ele: meu filho, isso aí é amor de Deus, a bondade de Deus da sua vida. E Deus não precisou de pegar um trenzinho aqui, um trenzinho ali. Deus falou: haja e ouve. A grandeza do poder de Deus, o poder de Deus é diferente da nossa vida. Deus, ele é completamente diferente da nossa vida, porque nós precisamos de toda uma trajetória para construir ou fazer alguma coisa. Os homens aí, quando estão lá mexendo com um concreto, uma casa, qualquer coisa assim, estou falando de mulher e falando de homem, mas tem homem que cozinha também. E tem mulher também que põe a mão na massa e faz. Ele precisa de toda uma trajetória. Pega cimento, pega areia, pega água, mistura para poder dar aquela liga na massa. E Deus não precisou disso. Com o poder da boca de Deus, ele falou: haja e ouve. Quando Deus, ele colocou no homem o espírito de vida, Deus só fez assim. Ele assoprou e o homem se tornou alma vivente pelo poder do sopro da sua boca. A palavra de Deus é poderosa. Efésios capítulo 3, 20 fala assim: ora, aquele que é desculpa, Larinha, vai dar certo, começa a orar aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus vai além da sua petição, Deus vai além dos seus pensamentos, Deus vai além do seu respiro, Deus vai além das suas forças, aquilo que você é hoje. Deus, ele vai além de tudo e muito mais do que aquilo que eu e você imaginamos ou pensamos. Ele faz, porque Deus ama a criação. Deus adotou a criação por amor a mim e a você. Porque se não fosse essa criação, eu e você não estaríamos aqui hoje. A grandeza do poder de Deus, fazer eu e você sorrir, fazer você pensar, fazer você relacionar com as pessoas, nós podemos sentir por causa da grandeza do poder de Deus. Na sabedoria, ele reina acima de tudo. Tem autoridade absoluta e governa todas as coisas grandiosamente. Garante que nada ocorra fora do controle da mão. Deus, ele garante que tudo na sua vida seja perfeito.
Nós nunca paramos para poder agradecer a Deus, irmãos, de forma total. Às vezes agradecemos a Deus aqui, mas quando nós chegamos ali na frente, nós começamos a murmurar. Deus nos criou perfeito, só que aos nossos olhos humanos, nós olhamos para nós e achamos defeito. Deus, Ele cuidou de todos os detalhes, para tudo sair debaixo do controle dEle. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que nós temos que voltar-se para Deus. Nós temos que ter o olhar de Deus. Nós temos que ter o sentimento de Deus. Nós temos que olhar para nós e ser grato a Deus pelo poder dEle que opera em nós. Ele preparou todas as coisas para que eu e você fosse feliz. E nós somos felizes. Temos uma família, temos emprego, temos uma família linda. Às vezes acontece qualquer coisa e nós começamos a murmurar: cadê Deus? Aonde está Deus? Mas a palavra dele fala que o poder dele opera na nossa vida, tanto querer como efetuar, e que nada foge do seu controle. Mas nós olhamos para nós e falamos assim: nossa, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu pé, eu não gosto da minha mão é feia, meu pé é grande, nossa, minha orelha é horrível. Lá em casa meus meninos falam: mãe, a sua cabeça é igual um pouquinho, e aí, o que tem? Foi Deus que me deu uma cabeça, sim, uma cabeça pequena. Mas tem gente que tem uma cabeça maior e as pessoas reclamam. Mas não foi Deus quem criou? Não foi Deus que preocupou com você? Deus, Ele preocupou, irmãos. Nós temos que aprender a agradecer a Deus pela grandeza do poder dEle. Irmãos, o poder de Deus na nossa vida foi tão sobrenatural. Eu e você estamos aqui. Quantas pessoas que morreram na pandemia, mas você está aqui. Quantas pessoas que a gente relacionou que estava com a Covid, mas nós estamos aqui. Quantas pessoas que pegou chikungunya, pegou dengue e sobreviveu, está aqui, irmãos. Às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus e só reclamamos. Deus, Ele não dorme. A palavra de Deus fala que Ele não cochila. Isso significa que Deus não dorme. Deus, Ele vela por mim, por você dia e noite. Sem contar os anjos que estão aí nos ajudando, sem contar que tem um especialista guardando a nossa vida, sendo o nosso ajudador 48 horas, que é o Espírito Santo. Nós dormimos, o Espírito Santo fica lá vigiando, para que espírito tentador noturno não venha nos atacar. Ele está ali guardando. E nós acordamos no outro dia tão agitado, tão afogado, desculpa aí, é uma agitação na nossa alma, no nosso espírito, que a gente acorda. Tem gente que sai tão perturbado de casa, que sai até com a blusa pelo lado das avessas e não percebe. Quando chega no serviço, alguém fala assim: ó, sua blusa está do lado das avessas. Ele olha: ó, é mesmo? Quantas pessoas, irmãos, fazem isso, mas não consegue acordar um minutinho mais cedo, ou dobrar o joelho, ou abrir os lábios e falar assim: Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor está me concedendo. Teve um dia que
cheguei lá em casa, eu não consegui dormir à noite. Foi assim, muita dor que eu senti durante a noite. Então de manhã eu estava cansada de tanto sentir dor. Tomei remédio e não resolveu. E eu fiquei falando com Deus a noite toda. De manhã eu estava cansada. Aí quando o Júlio acordou, ele falou, bom dia, meu amor. Eu falei, bom dia? Bom dia, porque você dormiu a noite toda, eu não dormi nada. Quando eu falei assim, irmãos, quando Deus está no controle da nossa vida, a gente sente. Aí ele falou para mim assim, não, você está igual a sua mãe, uma falação. Sua mãe arrumava uma falação, você está igualzinha ela. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, pode parar de graça. Porque tinha hora que minha mãe falava muito mesmo, né, na cabeça do meu pai. Mas eu não quero essa bênção para a minha vida, para eu poder falar com o Júlio. Eu quero poder, quando ele falar, oi, bom dia, e eu corresponder, bom dia, meu Deus. Irmãos, Deus tem que estar no controle da nossa vida. Mas tem momento que nós sabemos só murmurar. Na sabedoria, ele reina acima de tudo. E tem autoridade absoluta e governo sobre todas as coisas. E ele garanta que nada vai fugir do nosso controle. Olha, você vê que está escrito lá em Romanos 15, 13. Fala assim, olha, o Deus da esperança vos chama de todo gozo e paz em Cristo. Deus, ele te chama com todo amor, com todo carinho, de uma forma sobrenatural. Mas nós muitas das vezes deixamos de confiar em Deus e confiamos naquilo que muitas das vezes o diabo começa a soprar na nossa mente. Ah, você está sentindo dor? Entendeu? Deus que você fica falando que cura, o Deus que faz isso, o Deus que faz aquilo. O diabo, ele tenta nos pegar também na palavra do Senhor. E muitas das vezes nós não conseguimos ter paz diante de Deus. Muitas das vezes nós não confiamos, porque nós simplesmente murmuramos diante dele. Mas Deus, ele fala aqui para nós, olha, eu te escolhi para que você tenha paz. Eu te escolhi para você confiar no meu poder. O meu poder, ele opera na sua vida. Tudo que você precisa é só me pedir. Mas nós deixamos de pedir a ele e pedimos ajuda aos remédios antes de Deus. Pedimos ajuda a outras pessoas antes de Deus e deixamos Deus lá para o fim da fila. Quando as outras coisas não resolvem, aí a gente corre para Deus. Mas Deus, ele opera numa vida pessoal. O seu poder fortalece os cansaços e dá vigor àquele que não tem. Lá em Isaías 40, fala assim, olha, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem. Ah, não é o que está fortalecido, não. Deus, ele dá vigor àquele que não tem nenhuma força. Deus, ele nos arrancou de lá do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, com uma força sobrenatural. Vem a tempestade que eu estou de pé. Vem as tentações que eu estou de pé. Vem a fraqueza, o Senhor me fortalece e eu levanto. Vem as doenças, Deus me cura e eu levanto de novo. Irmãos, a obra de Deus, ela não para. A
boca de Deus, ela não é fechada, ela é aberta o tempo todo para poder nos abençoar. A gente abre a palavra de Deus, nós começamos a ler aqui: o Senhor é força, o Senhor é paz, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é o nosso ajudador. Deus é isso tudo na nossa vida. Quando você acha que está fraco, é aí que você é forte. Sabe por quê? Porque você não vai depender da sua força. Agora você vai depender da força de Deus. E quando a força de Deus vem, irmãos, as pessoas falam assim: mas fulano não está passando mal? Mas fulano não está passando por luta? E ele está desse jeito? O que está acontecendo? É porque você serve um Deus todo-poderoso. Um Deus que não deixa os seus pés vacilar. Um Deus que não deixa você na derrota, mas um Deus que te exalta e coloca você acima do seu inimigo e mostra para ele que ele não tem poder sobre nós. Deus é assim na nossa vida. Ele dá força aonde não tem força. É que ele age. Ele se aperfeiçoa na fraqueza e capacita os crentes a romper e confiar nele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminham para trás? Não, caminharão para frente. Olharão para frente, olharão alto como uma águia. Corre, não cansa. Faz a obra a todo momento. E não cansa. Vem para a igreja de manhã, vem para a igreja à noite, vem para a reunião, não cansa, levanta na segunda-feira cedo, trabalha, chega, vai para o aprisco, volta, vai fazer janta, vai deixar as coisas jantadas para outro dia e não cansa. Sabe por quê? Porque você carrega um espírito de fortaleza dentro de você. Você não carrega o espírito de fraqueza, mas o espírito de fortaleza. Irmãos, nunca, em nome de Jesus, elimina da sua vida, nunca abre os seus lábios e fala assim: eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou aguentar. Porque isso aí são as armas que o diabo tem. É a flecha dos dardos inflamáveis que ele joga, e como nós estamos cansados, nós ficamos ao dispor dele. E aí vai entrando: eu não posso, eu estou cansada, eu não consigo, eu não vou não. Irmãos, mas Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida um espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza, ele não vem por um acaso. Ele vem porque Deus te escolheu e porque você é capaz de vencer em nome de Jesus. Amém? O Senhor, na grandeza do seu poder, Deus, ele nos traz a libertação dos nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? Quem é e quais são os demônios que vivem nos atentando? Qual é o nosso inimigo, irmãos? O nosso inimigo pode ser a televisão que nos prende. Agora já não se fala tanto em novela, né? Porque hoje o povo já está um despregado de novela. Hoje é tal de série. Ver série no celular é pecado? Não. Você só tem que ter limite. Olhar o celular é pecado? Não. Você tem que saber usar as redes sociais. Assistir televisão é pecado? Não. Mas saiba a usar os aparelhos eletrônicos, as internets da vida por aí. Porque as internets da vida nos levam para o inferno. Mas se você
Daqui uns dias você vai querer ficar só no celular e vai esquecer da Bíblia. E é tanta versão de Bíblia que tem no celular que é fora do comum. É cada palavras que tem hora que não tem uma base sustentável para você poder ter uma afirmação, para poder falar com alguém. Mas Deus, Ele nos dá libertação dos nossos inimigos. Romanos capítulo 6, 14 fala assim: assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Vocês não estão debaixo da graça do mundo, mas debaixo da graça de Deus, porque Ele te sustenta. A palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra até as juntas e medulas. Sabe o que é isso? Penetra no mais profundo da sua alma, do seu espírito, da sua mente, do seu coração. Eu não sei se o pastor Júnior soltou isso aí na transmissão, convidando o povo para poder ler a Bíblia esse ano. Irmãos, quantas vezes eu já li o livro de Gênesis, mas dessa vez, quando eu li o livro de Gênesis, foi diferente. Eu pude ver o poder de Deus de uma forma tão real, que eu estava lá estudando, assim, a Luísa até aprendeu a falar, ô glória, por quê? Porque todas as vezes que eu começava a ver a criação de Deus, eu, glória a Deus, aleluia, irmãos, era algo tão gostoso, que agora ela está viciada a falar, qualquer coisinha ela, ô glória, e ela não para dessa glória, porque ela está ensinando a Helena a falar glória também. Chegou na minha irmã lá, e todo mundo tentando discernir a palavra, achando que era vovó, que era avó, não tinha nada de vó. É glória, porque eu falava glória a Deus. Ela ainda vai aprender a falar a Deus ainda, mas que ela dá glória. Sabe, irmãos, eu não sei se ele falou, mas aqui, coloca no seu coração de ler a Bíblia esse ano. Leia 4 capítulos por dia, dá, irmãos. Dá para você ler. Você pode agora estar lá lavando vazia e escutando. Quando você senta, você pega a palavra e começa lá no versículo, as coisas se tornam vivas. Quando você começa a ler, você começa a ouvir a voz de Deus falando com você. Afasta esse inimigo de preguiça da sua vida. Mas receba um espírito avivado, uma disciplina espiritual para a sua vida, em nome de Jesus. Fala assim, olha, o mesmo poder que dividiu o mar vermelho é o mesmo poder que está sobre a sua vida. Quando Moisés chegou lá e colocou o cajado e as águas se dividiram e o povo passou no meio do mar, que poder é esse, irmão? Não é poder humano, é poder de Deus. O mesmo poder que fez o mar vermelho abrir é o mesmo poder que está sobre a sua vida hoje. Você só tem que relacionar com Deus, você tem que ter intimidade com Deus, que você vai sentir esse poder. É o mesmo poder que você colocar a mão sobre uma pessoa e ela ser curada. Nós precisamos, irmãos, olha que libertação dos nossos inimigos, das nossas incredulidades. O mesmo Deus que curava no Velho Testamento, no Novo Testamento, é o mesmo que cura aqui hoje. Quando Jesus apareceu ali para os discípulos, foi ali repartido dons de línguas, cura. Foi tanta coisa que foi manifestada ali naquele dia. Mas e hoje, irmãos?
Hoje nós falamos uma palavrinha só e acho que está tudo bem. Irmãos, nós temos que vencer a nossa paradeza. E temos que deixar o Espírito Santo nos avivar, para a gente poder buscar os dons espirituais, passar a usar as armas de Deus, para poder vencer Satanás, vencer os nossos inimigos. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, 32, fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o nosso libertador. Amém? Para muitos, a cruz ainda é lugar de sofrimento. Mas para nós, a cruz foi vitória, porque o nosso Jesus ressuscitou. E Ele está no nosso meio aqui hoje. Nós podemos desfrutar da grandeza do poder de Deus. Como? Através da oração. Através da oração, a sua ida no monte é um sacrifício que você faz. É a noite de consagração, de jejum, de entrega que você tem liberdade para fazer. Os pastores não obrigam você a fazer, porque eu acho que uma coisa obrigada é muito ruim diante de Deus. Porque você vai estar obedecendo o homem, mas se Deus, você tem que ser fiel a Deus. É um momento assim de intimidade, é um momento de liberdade sua e de Deus. Falou aqui, irmãos, é semana de consagração. Dão glória a Deus, porque é a semana que você vai buscar a Deus e ver a grandeza desse poder dele. Irmãos, que coisa gostosa. Semana passada eu consegui ir no monte. Quanto tempo que eu não ia no monte, que eu não estava conseguindo, ficava com medo de andar e meu pé virar e a perna dar problema. Irmãos, talvez você pode pensar assim: nossa, que vergonha, muito tempo sem ir no monte. Irmãos, não tenho vergonha de falar, tinha muito tempo, mas eu fui semana passada. Irmãos, foi algo tão tremendo dentro de mim, que assim, eu não consigo nem expressar para vocês como é que foi. Porque foi uma intimidade entre eu e Deus. E eu agradeci a Deus e falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu liberdade para mim poder estar aqui. Sabe, irmãos, a oração é nós reconhecermos a grandeza e a força de Deus. Nós pedimos e nós recebemos. É só a gente pedir, abrir a boca, pedir a Deus alguma coisa, que nós recebemos, Ele nos abençoa. Nós precisamos orar. Quando nós pedimos, Ele nos ouve e traz força e nos conduz para uma nova vida. 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim: o que está escrito? Ora sem cessar. Não é só na semana de consagração, é a todo momento. Está na tua vazia? Ore no Espírito. Está fazendo qualquer coisa? Ore no Espírito. Porque você vai adquirir intimidade com Deus. E quando nós temos uma vida de oração, Ele nos conduz de uma forma tão diferente, que não precisa você falar para ninguém, as pessoas começam a perceber o poder de Deus sobre nós. Não só a oração, mas também quando nós fortalecemos a nossa fé no Senhor. A fé nos leva a crer no poder de Deus de forma tão sobrenatural, que nós cremos pela fé que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Sim ou não? É pela
fé. A fé é a certeza. Pode colocar aí, Mário. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é a recompensa àqueles que o buscam. A fé é a certeza que ele vai vir buscar sua igreja. A fé é a certeza que eu vou morar na Nova Jerusalém. A fé em um Deus que criou tudo, criou o universo, criou a nossa vida. A nossa fé, ela tem que ser um motivador sensacional na nossa vida. Quem crê em Jesus, ele não passa despercebido. Sabe por quê? Porque quando você tem fé e crê, você pronuncia as coisas de Deus. Porque a gente pronuncia aquilo que nós cremos pela fé. Vira para a pessoa e fala para ela assim: você crê que Jesus vai vir te buscar? Por quê? Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus que opera em mim me dá legalidade para poder perguntar isso para eu. E para mim falar com ele assim: olha, porque a grandeza do poder do nosso Deus opera em você. Fala com ele. A grandeza do poder de Deus opera em você. Isso é fé. Você profetizou sobre a vida dele a grandeza de Deus. E isso é fé. A fé, ela é a direção de grandes coisas para a nossa vida. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Os nossos passos não vão ser passos em vão, mas vão ser os passos fortalecidos no Senhor. O mesmo Deus que é poderoso para criar o mundo e criar você, também vai sustentar em tudo. Tudo que você pedir, tudo que você crer, tudo que você orar. Tudo que você for fazer diante de Deus, Ele vai te sustentar. Porque você vai estar disponível para o Senhor Jesus. Eu quero perguntar a você: será que você está disponível para esse governo? O Deus do universo, o Deus que governa tudo, será que você está disposta a aceitar esse governo de Deus na sua vida? Será que você está disposto a deixar Deus conduzir os seus passos? Conduzir o seu sentimento? Conduzir a sua fala? Será que você está disposta? Eu queria que você ficasse de pé no seu